Achei um bom amigo, Jesus o Salvador, o escolhido dos milhares para mim. Dos vales é o lírio, um forte mediador, que me purifica e guarda até o fim. Consolador amado, meu protetor do mal, a solicitude minha toma-se. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. Levou minhas dores todas, as mágoas lhe entreguei. Nele tenho firme abrigo em tentação. Deixei por ele tudo, os ídolos queimei. Ele faz-me puro e santo coração. Que o mundo me abandone, persiga o tentador, meu Jesus me guarda até da vida ao fim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim. E Ele não nos desampara, Ele está conosco. Você crê nisso? Então cante. Não desampara nunca, nem me abandonará. Ser fiel e obediente aqui viver. Em torno a mim se acampa, que me protegerá, até quando face a face o possa ver. Dos céus então entrando, na glória eu ficarei, com Jesus meu Salvador gozando enfim. Dos vales é o lírio, a estrela da manhã, o escolhido dos milhares para mim.
quero convidá-los a fazer uma leitura bíblica comigo no livro do Evangelho de Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 43 da Palavra de Deus. E eu quero chamar aí a sua atenção para poder participar junto conosco aí na leitura desse texto que diz assim: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e que havia gastado todos os seus bens com os médicos sem que ninguém a pudesse curar. Veio por trás de Jesus e tocou na borda da capa dele, e logo a hemorragia dela estancou. Mas Jesus perguntou: quem me tocou? Como todos negassem, Pedro disse: mestre, é a multidão que o rodeia e aperta. Mas Jesus insistiu: alguém me tocou porque senti que de mim saiu poder. A mulher, vendo que não podia passar despercebida, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante de Jesus, declarou, à vista de todo aquele povo, o motivo por que havia tocado nele e como imediatamente tinha sido curada. Então Jesus lhes disse: filha, você foi salva porque teve fé, vá em paz. Muito bem, eu quero compartilhar com vocês hoje sobre o medo da alma, solidão. Vamos definir então o que é solidão. Solidão é um sentimento no qual uma pessoa sente uma profunda sensação de vazio e isolamento. Nesses tempos de pandemia, certamente esses fatores eles se tornaram mais graves. E a solidão é mais do que um sentimento de querer uma companhia ou querer realizar alguma atividade com outra pessoa, não porque simplesmente se isola, mas porque os seus sentimentos precisam de algo novo que as transforme. Solidão não é o mesmo que estar desacompanhado. Sabe por quê? Porque muitas pessoas passam por momentos em que se encontram sozinhas, seja por força das circunstâncias ou por escolha própria. E estar sozinho pode ser até mesmo uma experiência positiva em alguns momentos, prazerosa e trazer alívio emocional, desde que esteja sob o controle do indivíduo. Mas eu quero contar aqui para vocês uma experiência minha, pessoal, quando eu era criança. Eu era muito apegado à minha mãe, né? E para mim, a pior sensação que eu poderia ter era de ficar longe dela. Então, quando eu era muito criança, especialmente aos domingos, dias da semana que geralmente eu acordava um pouco mais tarde, ao despertar, logo quando eu abri os olhos, a primeira coisa que eu queria era minha mãe. E ela geralmente ia naquela missa de cedo, interior, cidade do interior e tal. Vocês sabem muito bem como é que funciona. Ela era muito católica, praticante. E meus irmãos, sabendo que eu tinha medo de ficar sozinho ou ficar sem a minha mãe, do apego que eu tinha com ela, eles, para tirar ali uma onda comigo, quando eu perguntava: cadê maninha, cadê maninha? Eles diziam assim: a maninha fugiu com o Zé de Banda. Meus irmãos, meus amigos, quando eles me diziam isso, eu me lançava a chorar copiosamente. Interessante que esse fato, né, esse apego, ou esse sentimento que me acontecia quando criança, é a disfunção de insegurança que atinge principalmente, né, as crianças entre 3 e 6 anos de idade. E é o mesmo sentimento que ocorre quando as crianças vão à escola pela primeira vez, ou no primeiro dia de aula, quando ela tem medo de se separar, de ficar sozinha. Mas eu quero lhe fazer uma pergunta. Você já se sentiu sozinho, mesmo estando no meio de uma multidão? Eu acredito que você já tenha passado por essa experiência. A solidão é o sentimento de você não pertencer ao mundo que nos cerca. Não conseguimos criar vínculos ou nos identificar com os outros. Entre as causas de solidão está a dificuldade de se relacionar com outras pessoas, o medo de ser julgado, o vazio existencial. E aí a gente vai percebendo claramente que a solidão ela tem ocupado o espaço em muita gente. Mesmo quando nós somos adultos ou até mesmo quando somos jovens, uma pesquisa apontou, né, uma pesquisa realizada por uma organização americana de saúde, ela apontou que
pessoas entre 18 a 22 anos de idade são as pessoas que mais sofrem de solidão. Você já pensou nesse fato? Que coisa interessante, né? Então, embora a fase dos 16 a 24 anos nos remeta aí a associação mais imediata, a diversão, mas é também um momento de transição. É o momento de sair de casa, é o momento de casar, é o momento de trabalhar, é o momento de ir à faculdade, se for o caso, é o momento de alvorar uma tentativa de um emprego numa cidade grande, é o momento de você ir para uma metrópole, talvez se você está aí no interior, numa cidade mais interiorana. Então, aí o que é que acontece? Os nossos medos, eles vão se aflorando, as nossas dificuldades, elas vão se avolumando ainda mais. E aí, nessa busca, né, eu até acho interessante que nessa fase da idade aí dos 16 aos 24 anos, até acho muito bonita aquela música, né, o Rei do Baião, Luiz Gonzaga, ele tentou representar isso numa canção do Shot das Meninas, quando ele diz que toda menina que enjoa de boneca é sinal que o amor chegou no coração, né? Meia comprida, não quer mais sapato baixo, um vestido bem cintado, ela não quer mais vestir timão, ela só quer, aí ele diz, ela só pensa em namorar, ela só pensa em namorar, e ele continua ali de manhã cedo, já está pintado. Então você vê que as mudanças da fase, e até na última estrofe ele diz assim, o doutor ainda examina, chamando o pai de lado, lhe diz logo na surdina que o mal é da idade e que para aquela menina ou para tal menina não tem um só remédio em toda a medicina, porque ela só quer ir namorar. Então a gente vê que as fases da vida, elas vão surgindo e vão trazendo as suas consequências. E aí a gente olha aqui para essa situação do texto que nós lemos, e ele fala também de uma mulher que estava vivendo uma fase da sua vida e uma fase de medos, uma fase de solidão, porque a palavra de Deus diz que aquela mulher, ela havia sido diagnosticada com um problema e um fluxo de sangue, uma hemorragia tremenda. Ela já havia gasto todos os seus recursos com médicos, ela já havia tido, né, despesas com muitos médicos, com muitos remédios, com muitas coisas, e agora ela se via sozinha, porque ela já havia tentado de todas as formas, o medo estava tomando conta dela de que ela viesse a morrer, de que ela viesse ali a sucumbir, e aí ela passa agora a viver sozinha, porque naquela época uma mulher que era tida com uma enfermidade semelhante a essa, uma mulher que sofria da hemorragia, ela era até tida como bruxa, ela era tida como uma mulher rejeitada, a sociedade desprezava, a sociedade a afastava. E aquela mulher, ela passa a vivenciar esse momento na vida dela de uma profunda solidão, de desprezo, de afastamento, não por causa da sua idade, como o Shot das Meninas de Luiz Gonzaga. Não era por causa da idade, mas era por causa de uma enfermidade. Quantas vezes a gente cai em profundas depressões, em solidão, e aí usamos até a solidão muitas vezes como um mecanismo de defesa, e usamos a solidão para nos satisfazer, para nós para mostrarmos de certa forma que também nós estamos vivendo um problema gigante. Mas eu quero chamar aqui a sua atenção, meu amado irmão, minha amada irmã, e eu quero dizer que existe solução para o problema da solidão. Há um pensamento que diz assim, que todo homem ele tem um grande vazio dentro de si que somente Deus é capaz de preencher. E aí, meu querido, minha querida, você que me ouve hoje aqui, que talvez até você esteja correndo atrás porque você tem medo de ficar sozinho, você tem medo digamos assim, da crueldade das pessoas em te apontarem, em mostrarem a sua falta. Mas eu queria dizer uma coisa aqui para você, aquela mulher do fluxo de sangue,
mesmo diante de todas as suas múltiplas dificuldades, ela não desistiu de buscar algo que pudesse solucionar o seu vazio existencial. Então hoje, quando aquela mulher se dispõe, mesmo entre aquela multidão tremenda, como diz a palavra do Senhor, ela vinha sofrendo, ela já havia gastado todos os seus bens e ninguém pôde curá-la, ninguém pôde fazer absolutamente nada por ela. Mas ela foi procurar por alguém. Ela soube de Jesus, ela soube do que Jesus estava fazendo e ela resolveu procurar a Jesus, ela resolveu procurar alguém que pudesse preencher o vazio da sua alma. E eu quero dizer para você, hoje aqui, você poderá encontrar nessa mensagem a saída para a sua situação. Você pode encontrar o caminho que vai te levar a Deus, que certamente preencherá o vazio da sua existência. Então encontre em Jesus o sentido para a sua vida. Aquela mulher no versículo 44 diz que ela veio por trás de Jesus, tocou na borda da capa dele e aquela sua hemorragia lhe foi sarada. Então ela tocou em Jesus, ela buscou em Jesus, ela encontrou em Jesus. Talvez você esteja vivenciando essas situações e você esteja se perguntando, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está a ocorrer comigo? O que foi que eu fiz para merecer tamanho desprazer na minha vida? Sabe, queridos, há coisas que nós não podemos entender no tempo que a gente quer entender, mas Deus, ele tem um plano, ele tem um projeto em todas as coisas, e certamente Deus também tem um projeto para a sua vida. Deus tem um plano para a sua vida. Talvez hoje você não esteja compreendendo exatamente a dimensão do que você está vivendo ou fazendo, mas eu quero dizer que Deus diz assim: eu é que sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, mas são pensamentos para dar a vocês o fim que vocês esperam. Às vezes, queridos, a gente tende a procurar caminhos que sejam mais curtos, mas às vezes os caminhos mais curtos são os caminhos que nos levam à perdição. Nós podemos nos lembrar do que está escrito na palavra de Deus, que há caminhos que para o homem parecem ser caminhos retos, caminhos bons, mas são caminhos de morte. Você que de repente já teve a experiência de viver em cidade grande, ou então de você ver uma notícia de uma cidade grande. Por exemplo, eu vivo aqui no Rio de Janeiro. Às vezes a gente bota aqui um GPS para nos levar a algum lugar, mas se a gente também não conhecer os ambientes, a gente pode entrar em rascadas, né? Como você talvez já tenha visto em televisão, pessoas que entraram em comunidades e ali foram apreendidas por bandidos. Eu já tive experiências assim, de repente entrar numa rua errada e me dar mal, me deparar com pessoas do tráfico, né? Com pessoas que, digamos assim, podem oferecer algum tipo de risco para minha integridade e para a integridade daqueles que me acompanhavam. Mas com a graça de Deus, o Senhor nos livrou. Mas às vezes tem pessoas que estão botando aí no GPS o caminho, e aí esse caminho está levando ele para situações mais difíceis, mais complicadas. Então não pegue atalhos, não pegue outros caminhos. Você busca a Jesus, você encontre em Jesus a resposta para a sua vida. Faça como aquela mulher. Jesus é o sentido da vida. Ele talvez esteja permitindo que você passe por essa situação, porque é a maneira que Ele está usando para te aproximar dEle. Sabe, queridos, aquela mulher, ela foi ao encontro de Jesus. Aquela mulher, ela foi na direção de Jesus. E a Bíblia diz que ela foi por trás e ela tocou na barra do vestido de Jesus. Então hoje aqui, enquanto você está me ouvindo, eu quero lhe desafiar a que você toque em Cristo. Sabe, se você tocar em Cristo, jamais você vai ser recriminado por isso. Será dele e somente dele que sairá a virtude que lhe fará entender a sua vida, a sua razão de existir. Sabe, talvez
algumas das pessoas que estejam nos ouvindo hoje aqui estejam pensando, né, em desistir, em deixar de existir, perder o encanto pela vida, a solidão tomou conta de si, ela não tem mais sentido de viver. Mas eu quero dizer para você, toque em Cristo e você vai entender a razão primeira da sua existência. Você foi feito à imagem e à semelhança de Deus. Você foi feito para glorificar a Deus em tudo quanto você faz. Mas, infelizmente, um problema chamado pecado entrou no mundo. E esse problema chamado pecado, ao entrar no mundo, ele criou uma separação entre nós e Deus e nos colocou em direções opostas. E no meio destas coisas aqui, meus queridos irmãos, está o pecado que nos separa de Deus, uma barreira que nos separa de Deus. As vossas iniquidades fazem separação entre mim e vocês, diz o Senhor. E a gente precisa entender isso, dos nossos pecados. E por causa do nosso pecado nós nos sentimos inseguros, nós não estamos completos, mas Deus não nos fez para vivermos dessa forma, então Ele enviou Jesus, o seu único Filho, por amor a mim, por amor a você, e Ele tendo enviado Jesus ao mundo. Jesus veio para pagar o preço do pecado, Jesus veio para pagar pelo meu pecado, pelo seu pecado, Jesus veio para pagar pelo pecado do mundo, e isso é a demonstração do amor de Deus. Ninguém nos ama como o Senhor nos ama. Deus ama a sua vida. Tocar em Jesus significa dizer: eu quero viver a vida com Jesus. Eu entendo que Jesus é o caminho, e Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém pode vir ao Pai se não for através de mim. Jesus é o único caminho que pode nos conduzir à vida eterna. Jesus é o único caminho que pode nos conduzir a Deus. E você precisa conhecer esse caminho, você precisa tocar em Jesus, você precisa andar na direção de Jesus. Jesus é o caminho que vai nos conduzir à eternidade com Cristo, à eternidade com Deus, à vida com Deus. Toque em Cristo. É preciso você também romper com os seus conceitos e com os seus preconceitos. Há muita gente que pensa: eu não vou deixar a minha religião, eu não vou deixar a minha igreja, eu não vou deixar aquilo que eu criei, que os meus pais geraram. Chega de permanecer nesse estado. Você precisa romper com seus conceitos e com seus preconceitos. Largue esse prato que está feito aí, de tempos em tempos. Chega de você se alimentar disso. Isso é certamente aquilo que está te matando. Você precisa se servir do Todo-Poderoso, porque ninguém te ama mais do que Jesus ama você. Então irrompa com os seus preconceitos, com os seus conceitos pré-estabelecidos. Siga a verdade que é Jesus. Entre por esse caminho. Sabe, há dois caminhos, um caminho largo e um caminho espaçoso. E a Bíblia diz que a maioria das pessoas entram por esse caminho. A maioria das pessoas preferem esse caminho. Mas existe um caminho estreito, um caminho apertado, um caminho difícil. É complicado, não é fácil, mas é o caminho da vida. E eu quero chamar você para entrar por esse caminho. Levante-se desse estado que você está e venha para o caminho que é Jesus. Jesus veio para desfazer as obras do diabo. O diabo veio para matar, para roubar e para destruir. Mas Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Aquela mulher, ela não ficou no seu estado de comiseração, ela não ficou se lamentando da sua condição, que é do seu momento, da sua circunstância, mas ela tomou uma atitude. Ela não teve medo. Quando perguntaram: quem foi que me tocou? Jesus perguntou: quem foi que me tocou? Pedro até disse: Senhor, a multidão te rodeia, a multidão te aperta. Mas Jesus disse: alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu virtude, de mim saiu poder. Não foi alguma coisa comum. Muitas vezes a gente perde a bênção porque nós não temos coragem, porque nós não temos ousadia. Hoje eu quero dizer para você que está passando aí para você através dessa mensagem,
o Todo-Poderoso, que está dizendo para você: eu tenho um projeto para a sua vida. Eu tenho o melhor para a sua vida. Mas você precisa abrir o seu coração. Sabe, aqueles que entregaram as suas vidas para Jesus, eles não foram confundidos. Eles não são confundidos. Mas você precisa entender que com a sua boca você precisa confessar a Jesus. E no seu coração você crê. E aí você vai ser salvo. Pense nessa verdade, meu amado irmão. Levante-se. Levante-se na direção da sua vida. Existe o maior problema no homem, não é a solidão. O maior problema no homem se chama pecado. E Deus muitas vezes usa os estados que nós estamos para poder nos chamar a atenção. E hoje o Senhor está chamando a sua atenção para isso. Ele está dizendo para você: existe um caminho sobremodo excelente para você. E você precisa entender essa verdade. Sabe, meu querido irmão, há uma outra coisa que eu observo nessa mulher. É que quando Jesus abordou aquele assunto, quem é que me tocou e tal, e a mulher viu que não podia passar despercebida, ela se aproximou trêmula e ela se prostrou diante de Jesus e declarou à vista daquele povo todo. Ela irrompeu também com seus preconceitos. Mas ela disse: Senhor, ela contou a sua história: Senhor, eu estou 12 anos sofrendo. Mas eu pensei comigo: eu vou tocar aqui nesse Jesus, eu vou tocar na barra do vestido dele e eu vou ser curada. E foi isso que aconteceu, Jesus. Eu vim por trás, eu toquei na barra do seu vestido e eu fui curada, Jesus. A minha hemorragia estancou, não sangro mais, não tem mais nenhum problema. Aí sabe o que foi que Jesus disse para aquela mulher? O versículo 48, Jesus disse: filha, você foi salva porque você teve fé. Vá em paz. E eu quero dizer para você aqui, meu querido, minha querida, você que está me ouvindo, se você entende que Jesus tem para você um caminho diferente, tudo que na verdade você quer e precisa é estar perto do Pai, o Deus Todo-Poderoso. Ele mesmo colocou isso dentro de nós. Ele parece que nos imantou, nos colocou um dispositivo que nos atrai a Ele. Mas sabe, o diabo e a força do pecado que geralmente nos dominam. Sabe, a Bíblia diz, Paulo diz assim: olha, existe uma guerra entre o meu eu e o meu espírito. Um quer uma coisa, outro quer outra. Um quer Deus, o outro quer o pecado. Um quer sobrepor o outro. Há uma luta, há uma guerra dentro de mim. E esse mal, o diabo e a força do pecado que geralmente nos domina, eles querem mentirosamente dizer para nós que não é bem assim. Que você não sente necessidade de fazer parte de algum mundo ou de algum grupo diferente, que no caso é o grupo do corpo de Cristo. É o seu alvo, meu irmão. Você só será completo, você só será completa se você encontrar a Cristo, se você se encontrar no corpo de Cristo. Se você quer ter amigos que são mais chegados que irmãos, eu quero dizer para você: venha ser o nosso irmão e a nossa irmã em Cristo. Se você tem medo de ficar sozinho, se você tem medo de ficar sozinha, saiba de uma coisa: Jesus prometeu: eu estou com você todos os dias até a consumação dos séculos. Ele não vai lhe deixar sozinho nem um instante sequer. Ele disse: aquele que o Pai me der na minha mão, ninguém poderá arrebatar. Você é escolhido de Deus. Deus tem um plano maravilhoso para a sua vida. E Ele quer que você se lance a esse maravilhoso plano de Deus para a sua vida. O homem não foi criado para viver sozinho. O homem não foi criado para viver longe de Deus. O pecado nos afastou. Mas Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Ele veio para nos reaproximar de Deus. Ele pagou pelos nossos pecados. Todo escrito de dívida que tinha sobre nós, Ele pagou para que nós pudéssemos ser salvos em Cristo.
Hoje eu convido você a abrir a porta do seu coração. Cristo entre na sua vida e Cristo faça morada na sua vida. E você vai ver que o seu grande problema será resolvido, porque é Cristo a solução para o seu problema. Ele é a companhia certa de todas as horas. Ele é o Senhor das nossas vidas. Ele estará conosco todos os dias. E eu creio que o Senhor estará com você também. Abra o seu coração. Se arrependa dos seus pecados. Confesse a Cristo no seu coração e com a sua boca, e você será salvo. Jesus disse: em verdade vos digo, que todo aquele que ouve as minhas palavras e crer naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em condenação, mas passa da morte para a vida. E você encontre a vida. A fonte da vida é Jesus. Venha para Jesus e você terá a abundante vida em Cristo. Que o Senhor te abençoe. Se você hoje resolve fazer essa decisão de seguir a Cristo, eu quero convidar você para fazer uma oração comigo agora. Aonde você estiver, feche os seus olhos, curve a sua cabeça e faça essa oração comigo. Repita essas palavras. Senhor Jesus, hoje eu quero, meu Pai, entregar a minha vida a Ti. Eu quero, Senhor, pedir perdão pelos meus pecados. Eu quero, Senhor, dizer que a partir de agora eu quero ser uma nova criatura no Senhor. Eu quero andar no Teu caminho. Senhor, firma os meus pés na rocha que é Jesus, para que eu possa andar no Teu caminho todos os dias enquanto eu viver. Que eu não possa, Senhor, olhar nem para a direita nem para a esquerda, mas que eu possa olhar para o céu, que eu possa olhar para Ti, Senhor, o autor e consumador da minha vida. Pai, escreve o meu nome no livro da vida. Me ajuda, Senhor, a viver nesse mundo tenebroso, para que um dia eu possa me encontrar com o Senhor na glória eterna que o Senhor preparou para mim. Muito obrigado pela Tua salvação. Muito obrigado pelo Teu sacrifício em minha vida, Senhor. Faz morada no meu coração. Hoje eu te peço isso, pelo nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, pode ter certeza que você já deu os primeiros passos para seguir uma caminhada com Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe a sua vida e pode ter certeza, solidão nunca mais quando nós andamos com Cristo. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor levante o seu rosto sobre você e tenha misericórdia de você, que o Senhor levante o seu rosto sobre você e lhe dê a paz. Um grande abraço, fica com Deus, na paz do Senhor. Leva-nos além, Senhor. Que a nossa vida flua mais da Tua unção e do Teu poder.
ti.